Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Capítulo 8. Práticas particulares desta devoção. Artigo 1º. Práticas exteriores. Esses últimos capítulos não são tão explicativos como os vídeos anteriores que vimos. Não há muito o que explicar, mas é mais você ler e saber o que precisa fazer. Então, nas práticas exteriores, nós vamos ver no exterior, começando pela preparação, com as semanas, os 12 dias preliminares e as semanas preparatórias e as orações. Então, vamos passar por estes passos para que fique bem consolidado no nosso coração. Práticas exteriores. Embora o essencial desta devoção consista no interior, não deixa de compreender várias práticas exteriores que não se devem negligenciar. É preciso fazer estas coisas, mas sem omitir aquelas. A razão disto esclarece-se quer porque as práticas exteriores bem feitas ajudam as interiores, quer porque lembram ao homem que sempre se guia pelos sentidos o que está fazendo ou o que deve fazer. Também podem edificar os que as veem, o que não sucede com as puramente interiores. Portanto, que nenhum mundano critique nem aqui meta o nariz, para dizer que a verdadeira devoção reside no coração, que é preciso evitar as exterioridades, que pode haver nisso vaidade, que é preciso ocultar a devoção. Respondo-lhes com o meu mestre, que os homens vejam as vossas obras boas e glorifiquem o vosso Pai, que está nos céus. As práticas exteriores servem para nos ajudar, para colaborar com o interior. Se não for para isso, não passa de vaidade. Se as práticas exteriores, como a preparação, como o uso da cadeiazinha ou do Santo Rosário, seja lá do que for que escolhermos para usar como sinal visível exterior, não servir para colaborar com o interior, é pura vaidade. Porque estamos fazendo apenas para ostentar algo para os outros, para que os outros vejam, e não aquilo que nós estamos vivendo. Então São Luís está nos orientando que ninguém meta o nariz e nos critique, aqueles mundanos. E quando São Luís está dizendo os mundanos aqui, são aqueles mundanos que se dizem cristãos, que se dizem católicos, que vão olhar para você e para mim, vão dizer, não precisa usar uma cadeiazinha, não precisa tudo isso é exagero. Esses são os mundanos, que dizem que tudo o que fazemos para Deus é exagero, mas aquilo que fazemos para o mundo é normal, é comum. Agora, quando um cristão se aplica numa prática exterior de devoção, seja a devoção à Santíssima Virgem, seja uma outra devoção, as novenas, as penitências, os jejuns, as mortificações, esses mundanos cristãos vão dizer que é exagero, que não precisa tudo isso, que não precisa você jejuar às sextas, que não precisa você fazer mortificação, que não precisa você fazer peregrinações. Esses são os mundanos que São Luís está dizendo. Como nós nos guiamos pelos sentidos, pelas coisas sensíveis, claro que a fé não vive por isso, e vimos anteriormente, não devemos viver por isso. Mas nós devemos nos atentar, meus irmãos e minhas irmãs, que nós não temos uma chave de liga e desliga dos nossos sentidos e sentimentos. Que não dá para dizer assim, hoje eu não vou sentir nada, não quero sentir nada e não vou sentir nada. O ser humano não consegue ser assim, nós não conseguimos dizer isso e menosprezar os nossos sentidos. Agora, nós devemos batizar os nossos sentidos. Batizar no sentido de que devemos mortificá-los, matá-los no que é de terreno, para que se convertam a Deus. Papa Bento XVI dizia que toda experiência genuína de fé passa pelo campo das emoções. Toda experiência genuína de fé passa pelo campo das emoções. Por quê? Porque Deus quer o ser humano por inteiro. E se Deus nos deu sentidos, se Deus nos deu sentimentos, se Deus nos deu esta sensibilidade, é porque Deus a quer também. Deus também quer isso. Deus não quer só a sua alma e desprezar o teu corpo.
Não, não é isto. Isso é uma heresia dos primeiros séculos condenada pela igreja, que a alma vai salvar e o corpo não importa. O corpo você pode jogar fora, que não importa. Não. Tanto a alma como o corpo se salvarão. Claro que o corpo ainda está subjugado ao pecado por conta da culpa original. Nosso Senhor vai dizer: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quando nosso Senhor Jesus vier na sua glória, a Bíblia vai nos dizer, tanto no Antigo Testamento, no livro de Daniel, como no Novo Testamento, no Apocalipse, nosso Senhor Jesus nos Evangelhos também vai dizer, e vamos ver nas cartas paulinas, que os mortos ressuscitarão de seus túmulos com corpos gloriosos. Uns, vai dizer o livro de Daniel, para a infâmia eterna, outros para a vida eterna. Então, tanto o corpo como a alma, um dia, depois da morte, se reunirá novamente para entrar na glória de Deus, com o corpo já glorioso, já glorificado. Então, meu irmão, as práticas exteriores, elas vão fazer com que nossos sentidos vão obedecendo a Deus, vá colaborando. Isso para nós. Para os outros, às vezes nós vamos despertar curiosidade nos outros. Por que ele está fazendo isso? Por que ele age assim? Por que hoje ele não pode fazer isso? Por que na sexta-feira ele não come carne? Por que ele está usando uma cadeiazinha no braço, na perna? Por que ele anda com escapulário? Por que ele anda com um terço na mão? Essas coisas vão despertar curiosidade em muitas pessoas. Você talvez já tenha passado por isso, de andar com um terço e as pessoas ficarem curiosas, olhando para você de canto de olho, querendo saber o que você está fazendo, por que você reza, por que você está daquele jeito. Então, as práticas exteriores, primeiro, para colaborar com o interior que existe em nós. Segundo, para que os homens vejam as nossas boas obras e glorifiquem a nosso Pai que está nos céus. Não que se devem fazer as ações e devoções exteriores, como diz São Gregório, para agradar aos homens e tirar daí algum motivo de louvor, pois isso seria vaidade. Mas, por vezes, fazem-se diante dos homens com o fim de agradar a Deus, de por este meio o fazer glorificar sem a preocupação do desprezo ou louvor dos homens. Nós fazemos sem nos preocupar com o desprezo dos homens ou com o louvor dos homens. Fazemos para glorificar a Deus. Por que fazemos às vezes diante dos homens? Para testemunhar a nossa fé diante deste mundo. Fazemos as práticas exteriores para testemunhar. Olha, nós cremos em Jesus e Maria. Nós somos escravos de Jesus e Maria. Nós amamos a Jesus e Maria. Nós somos católicos. Nós amamos a igreja. Então, as práticas exteriores nos ajudam, primeiro, a viver as práticas interiores. Segundo, a despertar nos outros a curiosidade para a glória de Deus. E terceiro, para testemunho diante dos homens. Consagração depois dos exercícios preparatórios. A primeira prática são os 12 dias preliminares e as 3 semanas preparatórias. Esta devoção particular de entrega total não está erigida em confraria, embora isso fosse de desejar. Quando São Luís escreve o tratado, e depois, até mesmo depois da sua morte, isso não estava erigido, ou seja, estava ali alicerçado. Olha, quem participar desta ordem religiosa tem que se consagrar à Virgem Maria pelo método de São Luís. São Luís está dizendo, essa devoção particular da entrega total não está erigida em confraria, embora isso fosse de desejar. Atualmente, muitas congregações, institutos religiosos têm isto na sua formação, de quem entra tem que passar pela total consagração à Virgem Maria por este método de São Luís. Aqueles e aquelas que quiserem seguir esta devoção, primeiro empregarão pelo menos 12 dias a esvaziar-se do espírito do mundo, contrário ao de Jesus Cristo, conforme já disse na primeira parte desta preparação para o reino de Jesus Cristo. Depois empregarão 3 semanas em encher-se de Jesus Cristo por meio da Santíssima Virgem. Eis a ordem que se pode observar. Durante a primeira semana aplicarão todas as suas orações e atos de piedade para pedir o conhecimento de si mesmos e a contrição de seus pecados. Lembrando, começa com 12 dias preliminares, pedindo que seja tirado de nós todo espírito mundano, desapego deste mundo, desapego do espírito mundano. Depois da primeira semana, aplicar as orações e atos de piedade para pedir o conhecimento de si mesmo
e a contrição dos pecados. Farão tudo em espírito de humildade. Por isso poderão, se quiserem, meditar no que eu disse sobre o nosso fundo mal e considerar-se todos os dias dessas semanas como caracóis, lesmas, sapos, porcos, serpentes, bodes. Ou meditem estas 3 palavras de São Bernardo. Pensa no que foste, um pouco de lama. No que és, um vaso de estrume. No que serás, alimento de vermes. Pedirão Nosso Senhor, a Divino Espírito Santo, que os esclareça repetindo as palavras: Senhor, que eu veja. Senhor, que eu me conheça. Ou vinde, Espírito Santo. E aí as orações que vocês já viram, que nós já vimos nesta preparação. Na segunda semana, aplicar-se-ão em todas as orações e obras de cada dia a conhecer a Santíssima Virgem. Pedirão este conhecimento ao Espírito Santo, podendo ler e meditar sobre o que isto dissemos. Rezarão, como na primeira semana, nos 12 dias preliminares, na primeira semana, também na segunda semana, as orações específicas. Empregarão na terceira semana em conhecer Jesus Cristo. Poderão ler e meditar o que a este respeito dissemos e ler a oração de Santo Agostinho, que vem no princípio desta segunda parte. Poderão dizer e repetir com o mesmo santo 1000 e 1000 vezes ao dia: Senhor, que eu vos conheça. Ou então: Senhor, fazei que eu veja quem sois vós. Também segue-se as orações preparatórias da terceira semana. No fim dessas 3 semanas, confessar-se-ão e comungarão com a intenção de se darem a Jesus Cristo na qualidade de escravos de amor, pelas mãos de Maria. E depois da comunhão, que se esforçarão por fazer segundo o método abaixo indicado, dirão a fórmula de consagração que também acharão mais adiante. Deverão escrevê-la ou mandá-la escrever, se não estiver impressa, e assiná-la no mesmo dia em que a fizerem. Passado o mês preparatório, com os 12 dias preliminares, primeira semana, segunda semana, terceira semana, aí vem a consagração. Como que se dá a consagração? A consagração se dá preparando-se com estas semanas preparatórias, confessando-se. Quem nunca fez a confissão geral, é bom que faça uma confissão geral. Se você não sabe o que é uma confissão geral ou nunca fez, a confissão geral é a confissão de todos os nossos pecados, de toda a nossa vida. Porque, veja bem, talvez você começou como eu a ir para a igreja já adulto, não criança. Ou talvez você está desde criança. Agora imagina comigo. Eu comecei a ir para a igreja, fiz a minha confissão, vim me confessando, mas existem pecados lá da minha infância, por exemplo, e até pecados mortais muitas vezes, que eu nunca confessei. Porque não fui bem preparado para a confissão, porque já adulto, já esqueci de confessar isso, passou, foi passando. Às vezes, muitos pecados na nossa vida não foram confessados. E este, meu irmão, minha irmã, é um dos motivos, um dos muitos motivos da nossa vida, de muitas coisas na nossa vida espiritual não irem adiante. Porque existem pecados ainda que não foram confessados. Não tiveram arrependimento. A confissão geral, você se preparar para passar por toda a tua vida, desde a tua infância, quando você lembra dos teus pecados, até a tua vida atual, até o teu hoje. Então prepara-se confessando e indo à missa para comungar. Você vai à missa, comunga, e após a missa, não precisa ser na ação de graças, entenda bem. Comungou, vou fazer ação de graças, ali é consagração. Não é isso. Você comunga, passou a missa, você vai diante da imagem de Nossa Senhora e lá você lê a consagração e faça a consagração. Ela pode ser escrita? Pode. Ela pode ser impressa? Pode, não tem problema. Alguns vão dizer assim, não, tem que ser escrita a próprio punho. Não precisa. Pode ser? Pode. É bom? É. Mas pode ser impressa? Pode. É a mesma coisa. Lembre-se que o principal desta consagração é o interior e não o exterior. Passado o ato de consagração, você assina na folha da sua consagração que você fez. O que não precisa? Que muita gente
faz. Muitos que dão a preparação para a total consagração pedem para fazer e costumam fazer. Você não precisa do padre junto de você quando você for fazer a consagração. O padre não precisa estar ali com você. O padre não precisa te acompanhar, porque esta consagração é uma consagração particular. São Luís disse isso, nós lemos isto aqui há pouco atrás, quando ele disse que gostaria que estivesse erigido nas confrarias. Vai dizer assim: essa devoção particular da entrega total não está erigida em confraria, embora isso fosse de desejar. Essa devoção particular não é da igreja, não é minha e do outro, é minha e de Jesus Cristo e Nossa Senhora. Então eu não preciso do padre do meu lado, eu não preciso que o padre assine o meu ato de consagração. Pode acontecer? Pode. Não estamos sobre uma regra que se tem que ser ou não pode ser, mas entenda, quando dizem para você que tem que haver, estão interpretando errado o que diz São Luís, porque São Luís não diz isso no tratado, nem no Segredo de Maria, que é o resumo do tratado, e fala bem da renovação da consagração. Então, você não precisa do padre, você não precisa que o padre assine, e não precisa de padrinho de consagração a Nossa Senhora. Isso não tem no tratado. Isso são coisas que as pessoas foram introduzindo por elas mesmas, mas não está no tratado. São Luís não ensina isso. Por quê? Você pode fazer este ato de consagração até mesmo dentro da sua casa, diante de uma imagem de Nossa Senhora. Muitas pessoas moram em lugares ainda que a missa é uma vez por mês, de 2 em 2 meses, que não é fácil encontrar um padre para confessar-se, que não é fácil conseguir participar da Santa Missa. Então você pode fazer a consagração na tua casa, diante da imagem de Nossa Senhora, mas quando puder, assim que puder, confessar-se e comungar. Confessar-se e comungar. Então nós não precisamos do padre, o padre não precisa assinar. O que nós precisamos? Da missa, do padre para a missa. Para o ato de consagração não, porque é você que está se consagrando a Nossa Senhora. É um ato seu e da Virgem Maria. É uma devoção interior sua, particular. É particular, é sua. Será bom que nesse dia, preste atenção, será bom que nesse dia paguem algum tributo a Jesus Cristo e a sua Santíssima Mãe. Quer como penitência da sua passada infidelidade às promessas do batismo, quer para protestar a sua dependência do domínio de Jesus e Maria. Esse tributo será segundo a devoção e a capacidade de cada um. Poderá ser um jejum, uma mortificação, uma esmola, uma vela, ainda mesmo que não dessem mais que a homenagem de um alfinete, mas de todo o coração isso bastaria, pois Jesus só olha a boa vontade. No dia da tua consagração, é bom que você dê algum tributo a Jesus e Maria, e São Luís está indicando aqui já para nós. Poderá ser um jejum, uma mortificação, uma esmola, uma vela. Você precisa pensar no que você pode fazer segundo a tua capacidade. Você pode fazer um jejum? Faça. Você pode fazer uma mortificação? Faça. Você pode dar esmola? Faça. Você pode dar uma oferta? Dê. Você pode acender uma vela? Acenda. Quem decide? Você quem vai decidir isso. Uma vez por ano, pelo menos, renovarão a mesma consagração no mesmo dia em que a fizeram, observando as mesmas práticas durante 3 semanas, e poderão até mesmo renovar tudo o que fizeram todos os meses, e mesmo todos os dias, com estas breves palavras: eu sou todo vosso, e tudo que tenho vos pertence ao meu amável Jesus, por Maria, vossa Santa Mãe. Uma vez por ano se renova a consagração no mesmo dia em que se consagrou a Virgem Maria. A coroinha da Santíssima Virgem, segunda prática, rezarão todos os dias de sua vida, mas sem a isso se obrigarem, a coroinha da Santíssima Virgem. Esta compõe-se de 3 Pai Nossos e 12 Ave Marias, em honra dos 12 privilégios e grandezas da Santíssima Virgem. Esta prática é muito antiga e fundamenta-se na Sagrada Escritura. São João viu uma mulher coroada de 12 estrelas, vestida de sol e tendo a lua debaixo dos pés. Segundo os intérpretes, esta mulher é a Santíssima Virgem. Preste atenção. A coroinha da Santíssima Virgem, há algumas maneiras de se rezar. Nós temos no tratado, nós temos em alguns livros de oração. Padre Pio mesmo rezava todos os dias a coroinha de Nossa Senhora.
São Luís está dizendo para rezarmos sem a isso nos obrigarmos. Ou seja, eu não me obrigo, eu tenho que rezar todo dia. Não, deve ser algo espontâneo. Eu devo rezar com o coração, sem a isso me obrigar. Há várias maneiras de recitar bem esta coroinha, e seria demasiado longo mencioná-las. O Espírito Santo as ensinará aos que forem mais fiéis a esta devoção. Entretanto, para rezá-la em sua forma mais simples, diz-se ao começar: dignai-vos conceder-me que vos louve, ó Virgem Sagrada. Dai-me virtude contra os vossos inimigos. Em seguida reza-se o credo, depois um Pai Nosso, 4 Ave Marias e um Glória ao Pai. E novamente um Pai Nosso, 4 Ave Marias e um Glória ao Pai, e assim por diante. E no fim se dirá: a vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.